Fala pessoal, hoje vamos resolver 4 questões da FATEC São Paulo 2024 Vestibular de Inverno. São 4 questões de matemática básica, envolvendo conjuntos, porcentagem e lógica. Roda a vinheta e vamos ver as questões. Então, gente, a primeira questão é uma questão de conjuntos e a gente vai ver como é que resolve. Ora, considere os conjuntos X formado pelos elementos X, tal que X é um país da América Latina. Então ele está descrevendo um conjunto com todos os países da América Latina, tá? E Y é um conjunto dos países cujo idioma oficial não é o espanhol. Então são dois conjuntos X e Y. E ele está querendo saber se um país pertence ao conjunto C é igual a Y menos X. Então, geograficamente, esse país, ele faz várias afirmações aqui. Vamos enxergar isso num diagrama de Venn. Fica muito interessante para a gente poder considerar a interseção, a subtração de conjuntos, a união, né, se a gente considerar no diagrama de Venn. Opa, desculpa interromper, mas deixa o like aí, ajuda muito a manter o canal produzindo. Valeu! Então olha só, eu vou fazer aqui o conjunto X. Esse conjunto X são os países da América Latina. Então, tudo que tiver dentro desse primeiro conjunto aqui, desse conjunto X, são os países da América Latina. Tudo que eu representar aqui fora são os países que não fazem parte da América Latina, tá? Então, o conjunto dos elementos aqui dos países da América Latina tem que estar dentro desse círculo. E o conjunto Y, ele disse que é um país cujo idioma oficial não é o espanhol. Então, esse é o conjunto dos países, quem fica aqui dentro são os países que não falam espanhol, tá? Cujo idioma oficial não é o espanhol. Então, vamos pensar. Brasil estaria onde? Ele faz parte da América Latina? Sim. E ele não fala espanhol como idioma oficial? Sim, é português, né? Nosso idioma oficial. Então, ele está dentro desse conjunto que não fala espanhol e ele está dentro do conjunto dos elementos da América Latina. Ele não teria que estar dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Então, o Brasil estaria aqui, certo? Os países da América Latina que estão fora do conjunto que não fala espanhol são esses que estão aqui fora, ó, são os que falam espanhol, certo? Então, por exemplo, a Argentina estaria aqui. Ela é dentro da América Latina e fala espanhol, portanto, não está fora desse conjunto que não fala espanhol. Entende isso? Como é que fica dentro e fora desses conjuntos? Joia. Agora vamos pensar o seguinte, ó, vamos apagar esses dois pontinhos e vamos imaginar o que seria C igual a Y menos X. Quando eu pego o conjunto Y e retiro o conjunto X de dentro dele, eu vou fazer uma mordida nesse conjunto Y da seguinte maneira. Quando a gente faz aqui, ó, estes elementos de dentro do conjunto Y, quando eu retiro os elementos que estão em X, fica esse pedaço só que fica aqui para a direita. Concorda comigo? Então, do Y, eu retirei tudo que estava dentro do X também. Quer dizer, eu retirei os elementos da interseção aqui, né? Então, o conjunto Y menos X vai ser justamente este conjunto que eu pintei em vermelho, Y menos X. Mas o que são esses elementos que estão em vermelho? São países que não falam espanhol, porque está dentro do conjunto Y, e eles estão fora dos elementos aqui do conjunto X, que são os países da América Latina. Então são países que não estão na América Latina e que não falam espanhol. E a única afirmativa que fala exatamente isso é a letra E. Não está localizado na América Latina, sim, porque ele está fora da América Latina, e o idioma oficial não é o espanhol, porque ele está dentro desse conjunto onde o idioma oficial não é o espanhol, certo? Então a resposta aqui vai ser letra E. Letra E é a resposta desse teste. Não está na América Latina e o idioma oficial não é o espanhol. Fora da América Latina e dentro desse que não é o espanhol, tá bom? Dá uma lida nas outras, acredito que fique claro que essa é a única afirmativa correta também. Vamos para a próxima? E para resolver essa questão número 9, já tem que ter um pouquinho de conhecimento de geografia. Olha só. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe apresentou em seu último relatório anual as projeções atualizadas para o crescimento do PIB nos países da região da América Latina e do Caribe. E aí ele mostra para vários países aqui. Eu já marquei, porque ele perguntou aqui, ó, se considerarmos apenas os países dessa lista que fazem parte da América do Sul. Então, Argentina, Brasil, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela são os países que fazem parte da América do Sul. Podemos calcular a média aritmética referente à projeção do crescimento percentual desses países para o ano de 2024.
Então, nesse ano aqui, ó, de 2024, a gente quer saber a média destes 6 países aqui, tá? Então a gente vai somar todos, dividir por 6 e a gente vai calcular a média. Aí ele quer saber, dentre as alternativas apresentadas, aquela em que há um país da América do Sul cujo crescimento do PIB em 2024 é mais próximo de M. Agora veja só as afirmativas. Costa Rica não faz parte da América do Sul, ele está pedindo um país da América do Sul. El Salvador também não, Jamaica também não. Então ou é Peru ou é Uruguai, tá? Peru está com 2,4, Uruguai está com 3,2. Então, a gente vai ter que ver dentre esses dois qual é o que chega mais próximo da média, né? A média aritmética destes países aqui. Então vamos lá. A média que a gente vai calcular vai ser a soma de menos 1 com 1,6 com 2,4, 3, 3,2 e 4. Né? 3, 3,2 e 4 dividido por 6, já que são 6 países que a gente está fazendo a média. Então vamos somar rapidinho isso daqui, ó. 1,6 com 2,4 já vai dar 4, né? 4 mais 3, 7, mais 4, 11, 12, 13, 14,2, menos 1, 13,2. Isso tudo está dividido por 6. Vamos ver. 13,2 dividido por 6. Aqui igual ao número de casas decimais e corta a vírgula. Vai ficar 132 por 60 dá 2. Aqui 2,60 dá 120. Portanto, aqui vai sobrar 12. 120, né, vírgula, aqui 120 dividido por 60 dá 2, 2 vezes 60 dá 120, menos 120 vai dar 0. Então a média é 2,2. Ok. Qual é o mais próximo dentre esses dois? O Peru aqui é 2,4, né, 2,4. E o Uruguai aqui é 3,2. Fica bem claro que 2,4 é muito mais próximo de 2,2 do que o 3,2, né? 3,2 para 2,2 a distância é 1 e aqui a distância é 0,2, é bem próximo. Então, o Peru é aquele que é um país da América do Sul, cujo crescimento do PIB em 2024 é o mais próximo da média M, que é 2,2, tá bom? Então, muito cuidado na leitura do enunciado, para a gente não pegar países que são de fora da América do Sul. De repente você poderia querer fazer a média de todos eles, a média poderia dar diferente, poderia querer marcar algum dos países aqui que não estão na América do Sul, mas ele pediu que fosse da América do Sul, então só tem que tomar bastante cuidado para o que ele está pedindo, né? Leia com atenção e veja se você está respondendo exatamente aquilo que ele pediu, tá bom? Vamos para a próxima então. Essa é mais uma questão, a questão número 30, que envolve raciocínio e interpretação de texto, tem que tomar um pouquinho de cuidado de novo. Meia-vida é o tempo necessário para que a atividade radioativa de um elemento seja reduzida pela metade. Tá, meia-vida, então, a atividade radioativa cai pela metade. Levando em consideração que um ano possui 365 dias, ok? Verifica-se que a atividade radioativa do radioisótopo diminuiu num período de 7.300 dias, um percentual equivalente a quanto? Bom, aí a gente tem que procurar no texto, que foi para embasar essa questão número 30, ele dizia o seguinte, ó, que a meia-vida deste isótopo é estimada em 5 anos. Então a gente tem que saber quantos períodos de 5 anos se passaram para a gente saber o quanto foi reduzindo o percentual radioativo aqui, ó, né? Então, a gente tinha inicialmente, no ano 0 aqui, ó, eu tinha 100% de atividade radioativa. E isso vai reduzindo a cada 5 anos. Então, mais 5 anos, ele vai ter meia-vida, quer dizer que ele reduz pela metade. Então, vai ter só 50% de atividade radioativa. Com 10 anos, ele vai ter 25%. E assim por diante, a gente vai ver até quando que a gente vai ter que levar isso. Ele pediu aqui num período de 7.300 dias. Mas isso equivale a quantos anos? Vamos ver? Fazer a divisão. Dividindo o ano que ele falou que é de 365 dias. Vamos ver quantos anos dá isso, né? 7.300 dias dividido por 365 dias vai dar o número de anos que se passaram. Bom, 730 por 365 dá 2. 2 vezes 365 dá 730, menos 730 vai dar 0. Tem mais um 0 aqui que a gente tem que abaixar, portanto, são 20 anos. Opa, então, em 0 anos ali ele estava com 100%. Para 5 anos ele baixou pela metade, dividiu por 2, reduz pela metade, então vai ficar 50%. Depois ele ficou só com 25%. Com 15 anos, a gente tem que levar até o 20, né? Com 15 anos ele ficou com 12,5% do percentual radioativo. E com 20 anos, mais 5 anos depois, ele ficou com a metade disso, 12,5 dividido por 2 dá 6,25%.
E aí você tem que tomar um cuidado gigante. Por quê? Você olha lá o 6,25, dá uma vontade de marcar o 6,25, né? Mas cuidado, leia o que ele está pedindo para ver se é o que você está respondendo. Verifica-se, depois de 7.300 dias, verifica-se que a atividade radioativa do radioisótopo diminuiu num período de 7.300 dias, um percentual equivalente a quanto? Gente, se ele ficou 6,25% do que ele era antes, ele diminuiu 6,25%? Não, né? O que ele diminuiu, o que ele reduziu foi 100% que era menos os 6,25 que restou. Portanto, isso aqui vai dar 93,75%, que é o que reduziu, né? Então, se você tem 100 e você tira 6,25, pode fazer a continha armada lá, vai sobrar 93,75, que é o que baixou. Então, do 100 para o 6,25, que é o que foi no final, reduziu, que foi o que ele pediu, diminuiu 93,75%, certo? Se ele tivesse chegado em 20 aqui, ele teria reduzido 80, certo? Então, reduziu 93,75% a atividade radioativa e esse 93,75% que é a resposta correta, certo? Cuidado na leitura do enunciado para ver o que ele está pedindo. Não saia marcando a primeira resposta que você encontrou, porque às vezes não é aquilo que ele pediu, tá bom? Vamos para a próxima então. E essa última questão de hoje é uma questão bem interessante de lógica, onde eu vou te mostrar como é que você pode chegar direto na resposta, mais uma vez, e como é que você poderia resolver do jeito que é bem garantido numa questão de lógica como essa, tá? Questão que fosse um pouco mais difícil, como é que a gente teria que pensar? Então, olha só, 3 conhecidos, Ceci, Peri e Iracema. São 3 conhecidos aqui, então, Ceci, Peri e Iracema. Estão decidindo se vão visitar Cuba. Contudo, devido a questões pessoais, sabe-se que Ceci só vai visitar Cuba se a Iracema for. A Ceci olha para a Iracema e pensa assim, eu só vou para Cuba se a Iracema for também. Legal. Se Peri for visitar Cuba, Ceci também irá. Opa, então peraí. Se o Peri for, a Ceci vai. Tá? Então essas são as 2 afirmações em lógica ali que ele diz pra gente. A partir dessas 2 afirmações, ele está pedindo uma conclusão lógica verdadeira, ou seja, eu posso afirmar o que a partir dessas 2 afirmativas aqui. Gente, se você lê com cuidado essa afirmativa D, você já passa direto para a próxima questão, você já percebe que é ela verdadeira. Por quê? Olha o que ele diz na afirmativa número 1, nessa daqui, ó. Ceci só vai para Cuba se a Iracema for. Ceci só vai visitar Cuba se a Iracema for. O que eu posso dizer a partir disso? Ora, se a Iracema não for, então a Ceci não vai também, certo? Ceci só vai visitar Cuba se a Iracema for. O que acontece se a Iracema não for? Ceci não vai. Olha o que está dizendo na letra D. Se a Iracema não for, Ceci também não irá. É exatamente o que está sendo dito na afirmativa número 1. Essa afirmativa número 1 é idêntica a essa da letra D, só que ao contrário, né? Se a Iracema for, então a Ceci vai. Se a Iracema não for, então a Ceci também não irá. E aí você pode passar para a próxima. Mas como é que você pode pensar? Vamos dizer que você se perdeu nas outras afirmativas, que você quer uma maneira mais segura de você analisar realmente e ter certeza de que as outras são falsas, vamos dizer assim. Porque as outras envolvem afirmativas que a gente não pode fazer. Ó, Ceci e Peri não irão visitar Cuba. Pô, não sei, ele não está dizendo que vai ou que não vai. Está dizendo se um for, o outro vai. Se esse for, o outro vai também. Ele não está dizendo que esse vai e esse vai, certo? Ceci e Peri não irão visitar Cuba. Então, tem conclusões que a gente não pode tirar a partir destas 2 afirmativas apenas. E como é que a gente sabe quais as conclusões que a gente pode ou não pode tirar? Melhor maneira, na minha opinião, é você montar uma tabela com as possibilidades que você tem para acontecer, ou vai ou não vai. Tá? Como são 3 pessoas, a primeira pode ir ou não ir. A segunda pode ir ou não ir. A terceira pode ir ou não ir. Vai lá, de análise combinatória. Eu tenho 2 possibilidades, vezes 2 possibilidades para a segunda pessoa, vezes 2 possibilidades para a terceira. Concorda que são 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 possibilidades? Se você montar uma tabela com as 8 possibilidades, você vai conseguir eliminar as que são absurdas e daí ler as afirmativas e saber qual é a conclusão que você pode tirar. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Vamos fazer uma tabelinha dessa forma aqui, ó. Ceci
Peri e Iracema. Quais são as possibilidades de ir ou não ir para Cuba de cada um deles? Ora, vamos pensar assim, ó. Pode ser que a Ceci vá, o Peri vá e a Iracema vá. Não estou analisando as afirmativas ainda, estou escrevendo todas as possibilidades de ir ou não ir para cada um deles, tá? Bom, ou os três vão, ou vão pensar se dois forem, né? Ah, esse aqui pode ir, vai, e esse aqui não vai. Ou então vai a Ceci e a Iracema, quer dizer, esses dois vão e esse não vai. Ou então, pode ser que os dois últimos vão, né? Peri e Iracema, então esse vai e esse não, tá? Então, quando dois vão e um não vai, a gente já tem essas três possibilidades aqui. Agora, vamos dizer que dois não vão. Não vai, vai. Ou então, quem vai é o Peri, os outros dois não vão. Não vai, né? E aqui também pode ser que essa daqui, ó, vá, a Ceci, e esse não vá. Opa, faltou uma possibilidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou uma, a gente calculou que eram 8. Qual é a possibilidade que faltou lá? É a possibilidade de os três não irem, né? Então, não vai. Todo mundo ficou em casa e resolveram fazer uma festa aqui no Brasil mesmo. Bom, vamos lá. Dessas todas as possibilidades, eu tenho duas afirmativas aqui que vão eliminar algumas destas 8 possibilidades. E aí a gente vai analisar o que sobrou para as afirmativas aqui. Então veja comigo, pense bem o que a gente vai ter que fazer. Ceci só vai visitar Cuba se Iracema for. Ah, tá. Então eu só posso ter essas afirmativas aqui. Só serão verdadeiras se verificarem essa primeira aqui. Ceci só vai visitar Cuba se a Iracema for. Ah, então peraí. Se a Iracema não for, a Ceci não pode ir. A Iracema não vai e a Ceci vai. Opa, essa contraria. Concorda que essa é impossível? A Ceci só vai se a Iracema for. Aqui a Iracema não foi e a Ceci foi. Quer dizer, está contrariando o que essa primeira afirmativa está dizendo. Concorda? Bom, vamos lá. Outras possibilidades onde tem a Iracema que não vai e a Ceci vai. Não vai e vai. Tá aqui, ó. Essa daqui também está eliminada, porque a Iracema não foi e a Ceci foi. Está contrariando a primeira afirmativa, tá? Então, a primeira tem que ser verdadeira. Essas duas contrariam, eu já elimino essas possibilidades. Não existe possibilidade da Iracema não ir e da Ceci ir, porque senão essa primeira aqui não se verificaria, tá? A gente sabe que isso aqui é verdade. Bom, vamos ver o que a gente consegue eliminar com a segunda agora. Se Peri for, a Ceci também irá. Ah, então eu tenho que pensar assim, ó. Se o Peri vai, a Ceci também vai. O que é o contrário disso? Peri vai e a Ceci não vai. Né? Isso daqui tornaria essa afirmativa falsa. Então, quando que o Peri vai e a Ceci não vai, para a gente poder eliminar? Peri vai e a Ceci não vai. Não é essa. Peri vai e a Ceci não vai. Opa, tá aqui, ó. Aqui o Peri vai e a Ceci não vai. Se o Peri for, a Ceci tem que ir junto. Então, essa daqui, com certeza, elimina essa possibilidade. Peri vai e a Ceci não vai. Eliminou. Depois, Peri vai, Ceci não vai. Mas essa daqui que a gente elimina também, né? Então, bom, o que mais que a gente consegue eliminar? Eu acho que mais nada por enquanto. Agora vamos ver, das que sobraram, é possível que os três vão, tá? Sim, Ceci vai, se Iracema for, vai que Iracema vai, a Ceci vai, e daí a Ceci também vai e o Peri vai. Beleza, todo mundo vai. Pode ser. Pode ser que seja verdadeira essa, né? Pode ser que a Ceci vai, a Iracema vai e o Peri não vai. Pode ser que essa aqui seja verdadeira também, ou pode ser que nenhum dos três vá, né? Então, se um resolve não ir, o outro resolve não ir também, esse aqui não vai, pronto, não vai ninguém. Então vamos ver, destas afirmativas, quais são aquelas que caem dentre essa ou essa. São as 4 únicas que sobraram, as possibilidades de viagem deles. Ceci e Peri não irão visitar Cuba. Para todas as afirmativas aqui, eu posso dizer com certeza que Ceci e Peri não vão? Não, né? Porque tem essa possibilidade dos três irem. Então essa aqui já elimina. Tá vendo como é que você analisa ali? Agora você vai ver, das que sobraram, das possibilidades que sobraram, qual que com certeza tem que ser verdadeira. Olha lá, se a Ceci decidir visitar Cuba, Peri não irá. Opa, se a Ceci for para Cuba, Ceci vai, aqui, nessas duas possibilidades. Então o Peri não vai. Opa, aqui o Peri vai também. Então eu digo que é falsa essa. Se a Ceci for, o Peri obrigatoriamente não vai? Não, ele pode ir. Essa aqui é uma das possibilidades. Se o Peri decidir visitar Cuba, que é o caso nessa primeira aqui, e
Só, né? A única possibilidade é quando os três vão. Então Iracema não irá. Opa, a Iracema vai. Se o Peri for, a Iracema vai. Nessa única possibilidade aqui que sobrou do Peri visitar Cuba, né? Então, essa aqui também, né? Não, essa aqui está eliminada. É a única que sobrou onde ele vai, a Iracema vai também. E ele está dizendo aqui que a Iracema não vai. Então, falsa essa também. Agora, se a Iracema não for visitar Cuba, a Ceci também não irá. Vamos ver? A Iracema não vai para Cuba. Quando que a Iracema não vai? A Iracema não vai nas possibilidades que nos interessam, que não é mais essa, nem essa, nem essa, nem essa, que estão eliminadas. Quando que a Iracema não vai aqui? A Iracema vai, ela não vai. Opa, não vai. Então, a única possibilidade é a Ceci também não ir. Beleza, certo, né? A única que sobra é essa daqui de baixo. Agora, Peri e Iracema irão juntos visitar Cuba, obrigatoriamente. Peri e Iracema vão visitar Cuba juntos. Ora, Peri e Iracema aqui, já nessa possibilidade aqui, eles não vão juntos visitar Cuba. E é uma das possibilidades. Então, essa aqui também é falsa. Percebe? O que a gente fez? A gente montou uma tabela com todas as possibilidades. Olhou para as afirmativas aqui que são verdadeiras, que ele falou que isso aqui a gente pode confiar, e eliminou aquelas que não batem com essas duas afirmativas que ele fez. Aí sobraram algumas possibilidades. Ou os três vão, ou a Ceci e a Iracema vão, pode ser. Ou então só a Iracema vai e o Peri e a Ceci não vão, não contraria nada essas duas afirmativas. Ou então nenhum dos três vai, também não contraria nenhuma das duas afirmativas. A partir daí a gente foi lendo uma por uma e a gente conseguiu perceber qual é a que não contraria essas afirmativas, que é a letra D, tá bom? Então fique com isso na cabeça, às vezes você tem que fazer uma tabela com as possibilidades. E fazendo a tabela com as possibilidades, você consegue perceber melhor, eliminar aquelas que não interessam e ver quais são as afirmativas que ainda são possíveis como uma conclusão lógica a partir das afirmações, tá bom? Queria mostrar para vocês essa maneira, apesar da gente conseguir resolver olhando aqui direto para a letra D, né? Mas queria mostrar essa maneira que às vezes ajuda numa questão mais complicadinha ali de lógica que possa aparecer, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até agora. E se gostou do vídeo, não deixe de clicar no like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. E uma dica, assista ao vídeo que está aparecendo aqui do lado, que complementa o que você viu agora.